Fala, amigo de Jesus, seja bem-vindo aqui. Hoje nós vamos ler e meditar o evangelho que foi escrito por Marcos, lá no capítulo 9, versículos do 30 até o 37. Vamos fazer a leitura. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos e dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão, mas 3 dias após sua morte ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos, e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo, e quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas a aquele que me enviou. Neste evangelho de hoje, Jesus vem contando para os seus discípulos algo que ele mesmo sofreria na pele, aquilo que ele passaria diante os homens da sua época que crucificariam a ele. Portanto, mesmo Jesus tendo consciência de tudo que ele viveria dali para frente, ele foi, de maneira destemida e corajosa, se entregar na cruz por nós. Por mais que, humanamente falando, antes do momento da crucificação de Jesus, ele não queria passar por aquilo, porque em oração ele pede para Deus Pai, se fosse possível, afastasse aquele propósito dele, mas em espírito, sabendo que o seu compromisso, a sua missão com Deus Pai era aquela, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Mas olha só, os discípulos, por mais que ouviram essa declaração de Jesus que ele passaria por aquilo, o medo foi uma barreira para eles entenderem de maneira mais profunda o que Jesus estava falando. Portanto, entendendo as coisas na superficialidade, na razoalidade das coisas como elas são, eles começam pelo caminho ao invés de trabalharem o seu interior para poder se preparar para o que aconteceria, eles começam a discutir quem é o maior. Esse borbulho de orgulho ali entre os discípulos é o assunto que mais tarde Jesus discute com eles e mostra: olha, se vocês estão querendo ser os maiorais, os maiores no reino de Deus, vocês precisam ser os que mais servem aqui na terra, os menores. Vocês precisam ser os últimos para serem os primeiros. Precisam acolher uma criança, porque acolhendo esta criança, acolhem a mim, e acolhendo a mim, não me acolhem necessariamente, mas acolhem aquele que me enviou. Jesus hoje dá uma lição para eles de humildade. Acolher, no sentido de receber bem uma criança, tendo em vista que alguém, digamos que desprovida no meio de tantos homens, é quem precisa ser acolhida muito bem, porque acolhendo bem essa criança, acolhendo essa humildade, simplicidade, é o mesmo que acolher o próprio Deus. Deus quer nos ensinar a acolher os simples, aqueles que são desconsiderados de recursos que podem oferecer para nós, para que nós possamos, de fato, sermos grandes diante dos olhos de Deus. Dessa forma, acolher uma criança é ter um coração pronto para aprender com Deus a humildade, a simplicidade e aprender também a escutar o que Ele tem a nos dizer, a fim de que, aonde quer que estejamos, nós temos o nosso lugar para ocupar. E esse lugar deve ser ocupado de maneira humilde, reconhecendo que não sabemos todas as coisas e que os lugares maiores, o lugar de destaque, pertence sempre a Deus. E se da vontade dele for, Ele nos exaltará no momento oportuno, nos proporcionando tudo aquilo que Ele acha digno de nós merecermos. Ao invés de perdermos tempo discutindo para ver quem são os melhores, quem deve ocupar os lugares mais altos na vida, que possamos investir tempo em trazer a humildade de Deus para dentro do nosso coração, para que no tempo certo Ele nos coloque no lugar que Ele bem acha que nós devemos ocupar.
Bom saber que você chegou aqui até o final desse vídeo. Saindo daqui, você tem em mente que o maior é aquele que permite ser conduzido por Deus, acolhe a Deus na sua vida, a fim de liderar as pessoas que lhe cercam por meio do exemplo e das palavras. Que você possa então permitir que a graça de Deus te conduza a servir os outros, porque por causa do sacrifício de Jesus, Ele nos salvou na cruz para que nós possamos servir a cada um e que sejamos os últimos para que nós mostremos Ele em primeiro lugar. Eu peço que a graça de Deus te acompanhe hoje e sempre. Um forte abraço em você e até mais!